Bem-vindos a mais um desafio bíblico. Hoje, mergulharemos na história de um dos personagens mais emblemáticos do Antigo Testamento, Moisés. Prepare-se para testar seus conhecimentos sobre a vida, os feitos e as revelações desse líder escolhido por Deus. Pergunta 1. Qual era o nome da irmã de Moisés? A. Sara. B. Miriam. C. Raquel. Resposta correta, B. Miriam. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Pergunta 2. Qual foi o local onde Moisés viu a sarça ardente? A. Deserto de Sinai. B. Deserto de Parã. C. Monte Sinai. Resposta correta em C. Monte Sinai. E, descendo o Senhor sobre o Monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Pergunta 3. Qual era o nome do faraó que reinava durante o tempo de Moisés? A. Ramessés. B. Tutancâmon. C. Amenófis. Resposta correta em A. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. Pergunta 4. Quantos anos Moisés tinha quando pediu para Faraó libertar o povo? A. 80. B. 50. C. 120. Resposta correta em A. 80 anos. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. Pergunta 5. Qual foi a primeira praga realizada por Deus através de Moisés no Egito? A. Transformar água em sangue. B. Pragas de gafanhotos. C. Pragas de moscas. Resposta correta em A. Transformar água em sangue. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Pergunta 6. Quem era o irmão de Moisés, que o auxiliou diante do Faraó? A. Arão. B. Miriam. C. Josué. Resposta correta em A. Arão. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: E não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Pergunta 7. Qual foi a quarta praga lançada sobre o Egito por Moisés? A. Praga de rãs. B. Praga de piolhos. C. Praga de moscas. Resposta correta em C. Praga de moscas. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, e do seu povo, não ficou uma só. Pergunta 8. Como era chamado o monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos? A. Monte Horebe. B. Monte Sinai. C. Monte Carmelo. Resposta correta em Monte Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Pergunta 9. Quantos anos Moisés viveu? A. 120. B. 80. C. 150.
Resposta correta em A. 120. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Pergunta 10. Quem foi a irmã de Moisés que o encontrou no rio Nilo? A. Miriam. B. Raquel. C. Zípora. Resposta correta em A. Miriam, e sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. Pergunta 11. Qual foi a última praga lançada sobre o Egito por Moisés? A. Praga das trevas. B. Praga das moscas. C. Praga da morte dos primogênitos. Resposta correta em C. Praga da morte dos primogênitos, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Pergunta 12. Quantos anos Moisés passou no deserto antes de retornar ao Egito? A. 40. B. 20. C. 60. Resposta correta em A. 40 anos. E, completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Pergunta 13. Qual era o nome da esposa de Moisés? A. Zípora. B. Sara. C. Débora. Resposta correta em A. Zípora. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Pergunta 14. Qual foi o último ato de Moisés antes de falecer? A. Conduzir os israelitas pelo Mar Vermelho. B. Subir ao Monte Sinai. C. Abençoar os filhos de Israel. Resposta correta em C. Abençoar os filhos de Israel. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Pergunta 15. Onde Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos? A. No topo do Monte Sinai. B. No tabernáculo. C. Na tenda de Moisés. Resposta correta em A. Monte Sinai. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Pergunta 16. Qual foi o sinal que Deus deu a Moisés para confirmar sua autoridade diante do faraó? A. Transformar seu cajado em uma serpente. B. Tornar sua mão leprosa. C. Transformar água em sangue. Resposta correta em A. Transformar seu cajado em uma serpente. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Pergunta 17. Quem liderou os israelitas após a morte de Moisés? A. Josué. B. Arão. C. Calebe. Resposta correta em A. Josué. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Pergunta 18. Quantos filhos Moisés teve? A. 2. B. 3. C. 4. Resposta correta em A.
2. Com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, e eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi por minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Pergunta 19. O que aconteceu com Moisés no monte antes de receber as tábuas dos 10 mandamentos? A. Jejuou por 7 dias e 7 noites. B. Teve uma visão de Deus. C. Ficou sem comer nem beber por 40 dias e 40 noites. Resposta correta em C. Ficou sem comer e beber por 40 dias e 40 noites. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Pergunta 20. Quais são os nomes dos filhos de Moisés? A. Razor e Ramá. B. Eliezer e Rudão. C. Gerson e Eliezer. Resposta correta em C. Gerson e Eliezer. Com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, e eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi por minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Gostou do quiz? Acertou quantas? Deixe nos comentários a sua pontuação. Aproveite e assistir os nossos outros quizzes e conheça mais a palavra de Deus.